E aí, já tentou organizar um almoxarifado bagunçado, sem saber exatamente o que tem lá dentro? É assim que muitas empresas lidam com seus dados mestres. Dados mestres são os seus cadastros de clientes, fornecedores e materiais. Com essa bagunça toda, as empresas acabam tendo materiais duplicados na base de dados, clientes com dados errados, fornecedores desatualizados e acabam perdendo dinheiro todos os dias. Tudo por causa de dados mal mantidos e mal saneados. O problema não é novo, a diferença é que agora ele se tornou realmente relevante, porque se você não resolver esse problema com seus dados, você vai acabar ficando ali atolado. O que é saneamento de dados? Saneamento de dados não é uma planilha, não é uma equipe fazendo trabalho manual. É um conjunto de técnicas e estruturas que precisa estar presente desde o primeiro cadastro até os sistemas analíticos como Power BI e outros. Começa com uma pergunta simples: como esses dados estão organizados? Quando falamos, por exemplo, de materiais, a organização começa com taxonomia. Esse nome bonito significa que é a espinha dorsal de um sistema de dados mestres bem estruturado. Imagina o seguinte: uma empresa que tem milhares de produtos ou materiais, pouco importa, se você não tiver uma lógica comum que determina como que eles são agrupados, descritos e classificados, não vai ter tecnologia que te salve, concorda? Você não vai conseguir tirar valor dessas informações. A taxonomia organiza em famílias, categorias, subcategorias. É igualmente a classificação do reino animal que você viu lá na aula de biologia no ensino médio, tá? Então, por exemplo, uma válvula não pode ser descrita da mesma forma que um motor. Cada tipo de item tem o quê? Suas próprias regras. Além da taxonomia, tem um negócio muito legal chamado ontologia, que ela vai um pouquinho além. Ela não só agrupa os elementos, mas define as relações entre eles, tá? Isso significa que ao cadastrar um compressor, é como se o seu sistema já soubesse quais atributos obrigatoriamente devem ser informados. Também sabe que certos valores só fazem sentido se outros também forem compatíveis. Não basta dizer, eu tenho um compressor de ar. É preciso indicar o volume do reservatório, a pressão máxima, o tipo de alimentação e por aí vai. A ontologia atua como uma inteligência embutida na estrutura dos dados. Isso evita que erros entrem no sistema aí da sua empresa. O processo de taxonomia, a gente chama ele de PDM, ou padronização descritiva de materiais, onde você aplica todos esses conceitos que eu falei lá atrás, né? Então você tira da teoria e transforma na prática. Então você acaba estruturando catálogos técnicos padronizados, reduzindo a duplicidade do seu cadastro de materiais, itens, serviços e por aí vai. Com isso você melhora o seu estoque, porque não vai ter material duplicado, e você também agiliza todo o teu processo de compra. E aí você vai reduzir o retrabalho em quase todas as áreas da empresa que sofrem com esses dados duplicados. Então, ao invés de você ter 3 ou 4 variações do mesmo item com nomes diferentes, você passa a ter uma única ficha técnica com atributos claros, uma descrição comercial padronizada. E isso não é apenas uma melhoria estética, é uma base sólida para que você possa tomar decisões depois, tá bom? Isso vai facilitar muito a logística da sua empresa e, obviamente, a conversa ali com os seus fornecedores. Mas mesmo com a melhor taxonomia, um PDM bem feito, você pode ainda ter problemas com duplicidade, tá? E aí você tem que partir para outras técnicas, como algoritmos de matching, merging e survivorship, tá? Matching é um processo que identifica registros que podem ser a mesma entidade. Você pode aplicar para materiais, clientes e fornecedores, tá? Por exemplo, você pode ter dois clientes com o mesmo CPF, mas nome diferentes, porque não teve uma validação lá atrás. Você pode ter dois materiais com a mesma descrição, né, e atributos diferentes. Você pode ter fornecedores cadastrados com razão social incorreta e por aí vai. O matching ele pode usar várias abordagens, não dá para explorar todas aqui nesse vídeo, e algumas técnicas se baseiam na distância entre os caracteres, onde você vai fazendo uma espécie de cálculo de pontos. Outros usam um processo chamado inteligência semântica para entender o contexto daquelas palavras ali dentro. Então, ao invés de olhar apenas a aparência, você começa também buscar o significado daquela palavra ali dentro. E, obviamente, quanto mais dados você tiver, melhor vai ser esse aprendizado. Identificada a duplicidade, entra o processo de merging, juntar dois registros em um só, que não é uma tarefa trivial. É preciso entender qual informação prevalece. Em alguns casos, o registro mais recente pode ser o mais confiável. Em outros, vai ser aquele mais completo, com mais campos preenchidos. E há situações em que diferentes sistemas têm diferentes níveis de autoridade. Então, por exemplo, telefone, quem manda é o CRM.
Ah, mas endereço fiscal prevalece, por exemplo, o do RP, então você pode criar essas distinções de autoridade entre sistemas diferentes. O processo de merging ele precisa considerar regras de negócio, pesos por sistema, que é um sistema de pontuação, campos válidos, critérios de qualidade de preenchimento e por aí vai. Isso vai mudar de organização por organização. E por fim, não menos importante, é o survivorship, que é um método que você determine qual dado sobrevive quando tem um conflito. Pode seguir regras simples, composições, pegar um pedaço de cada lugar. O importante é que essas regras sejam documentadas, rastreáveis e que você possa auditar isso no final. Você não pode ter dúvida sobre qual dado foi mantido e qual foi descartado. Isso vale para qualquer domínio de dados, seja cliente, fornecedor, produto, enfim, qualquer estrutura organizacional aí da sua empresa. Esse processo ali de saneamento técnico, ele tem que estar alinhado também a uma evolução operacional, porque os dados não se corrompem sozinhos, né? Eles são reflexos do processo de cadastro aí da tua empresa, tá? Se não tiver validação, por exemplo, automática, você acaba gerando dados ruins. E aí, sem governança também, você não tem a determinação de quem pode criar, quem pode revisar, quem pode aprovar dados, a tendência é que esses problemas vão crescendo de forma exponencial. É como limpar uma casa sem consertar o vazamento que causa o mofo, entendeu? A governança de dados, ela entra justamente nesse ponto, vai definir papéis, responsabilidades, processos, padrões, que vão sustentar que esse saneamento continue valendo ao longo do tempo. É a diferença entre o esforço pontual e uma disciplina contínua. Se você fizer saneamento sem governança, você vai perder dinheiro, tá? E qual que é a ideia, né? Como que a gente pode ajudar a resolver tudo isso de forma definitiva, todos esses problemas que tem com dados mestres? Primeiro, você precisa integrar tudo isso que eu falei lá atrás. A taxonomia para garantir uma estrutura, uma árvore mercadológica, a ontologia para garantir a coerência das informações, o PDM para resolver o problema de materiais e produtos, o matching, o merging para eliminar redundâncias, e o modelo de survivorship ou sobrevivência para definir o qual dado vale. Tudo isso sustentado por uma governança que transforme boas intenções num processo diário. Não adianta você tentar construir um dashboard sofisticado se a tua base está toda bagunçada. Nem investir em A para prever compras se os materiais estão duplicados. A empresa que entende isso, ela começa a investir de forma diferente. Passa a olhar para o saneamento como um investimento em eficiência, não como um custo pontual. Mais do que tecnologia, é uma mudança cultural. Quem opera com dados mestres precisa enxergar valor na qualidade. Isso significa revisar regras de cadastro, investir em automações que evitem erro humano e, principalmente, garantir que o conhecimento sobre os dados seja compartilhado entre as áreas. Se você trabalha com dados, compras, TI ou operação e se identificou com algum dos problemas que discutimos, vale a pena aprofundar esse tema. No canal aqui Dados Mestres tem uma playlist específica sobre saneamento técnico, com demonstrações reais, e na MDM Academy temos aulas completas sobre taxonomia, padronização, matching e automação de todo esse processo com ferramentas compatíveis com os principais sistemas aí de mercado, tá bom? O link está lá na descrição e se esse conteúdo te ajudou, compartilha com aquele colega que vive reclamando dos dados, que quer entrar nessa carreira, mas não entende nada de matemática, não entende nada de programação, mas ele gostaria de trabalhar com dados. Governança de dados é a resposta para ele e para você.